Graça e paz, amados. A palavra de hoje é ressurreição. E o milagre é a volta de Lázaro dentre os mortos. O texto é João capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, mas peço que os amados leiam todo o capítulo em casa. Este milagre mostra o poder de Jesus sobre a morte. E um dia, pela graça divina de Deus, se ele não voltar logo, todos nós também seremos ressuscitados para a glória de Deus. Vamos ler versículo 1 a 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que enxugou com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e esta Maria foi aquela que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos após derramar bálsamo. E elas mandaram dizer a Jesus: Lázaro, teu amigo, está enfermo. Qual é a reação de Jesus? Vamos ler versículo 4 a 6. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Qual o propósito da enfermidade? Glorificar a Deus. Vamos ver nesta história um dos acontecimentos mais marcantes da vida de Jesus. É quando ele torna a vida de Lázaro dentre os mortos. E isto mostra o poder que ele tem sobre a morte. Por isso nós não precisamos ter pavor da morte. Mas o texto também diz que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Esta família, ela era especial, querida por Jesus. Vamos continuar nossa leitura, versículo 11 e 12. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, ele trata a morte como um sono. Então ele disse para seus discípulos: Lázaro dorme. Eles pensaram que era um sono, mas Jesus estava se referindo à morte. Olha comigo agora, versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus claramente ele mostra nesses dois versículos agora que Lázaro morreu, e ele se alegra porque não estava lá, porque desta forma a glória de Deus será manifestada. Eu já falei em outra situação que a nossa vida deve ter o propósito de glorificar a Deus em todos os momentos. Esta é a razão, o propósito da vida. Vamos continuar? Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, quando Jesus chega aonde Lázaro foi sepultado, ele já havia sido sepultado há 4 dias. Eu pergunto a você, os órgãos internos de Lázaro, como estavam? O coração, os rins, o fígado, os pulmões, podres, estourados. Não há mais vida. Segundo a medicina, não há mais solução. Já são 4 dias. Mas só que quem está diante do sepulcro de Lázaro é Jesus. E para ele, a morte não passa de um sono. Vamos continuar? Versículo 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, ela reconhece que se Jesus estivesse, ele teria repreendido e curado a Lázaro daquela enfermidade. Mas ela não entende que ela está diante do Senhor da vida, daquele que é a ressurreição. Olha comigo o versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? É incrível, porque ele declara: eu sou a ressurreição e a vida.
E ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê isto? E nós precisamos crer, meus amados, que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Se ele não voltar em pouco tempo, se morrermos, ele, através de seu poder, de sua voz, há de nos chamar à vida. E nós precisamos crer de verdade. A morte, ela não pode nos dar um pavor, onde ficamos desesperados, mas sim confiarmos em Deus, que por meio de Jesus nos trará novamente a vida, se morrermos antes dele voltar, para uma vida eterna. E glória a Deus por isto. Versículo 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, versículo 40, não te disse eu que se creras, verás a glória de Deus? O que Jesus está para fazer é fenomenal. É chamar à vida novamente aquele que já morreu há 4 dias. Isto é poder. A glória de Deus está em Jesus. E ele vai fazer isso. Ele vai chamar a Lázaro. Por isso é muito importante, se acontecer de fecharmos nossos olhos e de morrermos, que seja em união com Jesus, porque ele tem o poder de nos trazer novamente a vida. E desta vez, a vida eterna. Olhe comigo agora a conclusão, versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, a voz de Jesus foi até o mundo dos mortos e disse a Lázaro, o Senhor da vida te chama. E a morte não teve poder sobre Lázaro e não terá poder sobre nenhum de nós quando Jesus, no último dia, chamar por nossos nomes. Vamos acreditar que Jesus é de fato a ressurreição e a vida. Não somente tem poder sobre a vida, mas ele é a vida. E que um dia, pela graça divina de Deus, se partirmos deste mundo, fecharmos os nossos olhos, a grande esperança que temos é que ele nos traga novamente para a vida eterna. Que Deus nos dê força e graça, de verdade, para a gente sempre confiar em Jesus. Tenha um excelente dia.